Hoje vou responder a página 56 até a página 63 do livro A Conquista de Português do 5º ano, tá certo? Temos aí conto de suspense, a leitura. Leia o conto A Planta Carnívora, depois comente com os colegas suas impressões sobre a história. Essa leitura aí da planta carnívora, vocês vão fazer essa leitura, leiam o texto, tá certo? Eu não vou ler aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas vocês são 5º ano e tem que treinar a leitura, tá bom? Leiam com entonação, na pontuação, obedecendo cada sinal, tá certo? Esse texto vai até a página 59, tá? Então, é para ler com atenção e com compreensão. Depois, temos na página 60 a pergunta. No início do conto, o que chamou a atenção de Nicole? Então, o que chamou a atenção de Nicole foi um clarão no céu, de brilho alaranjado e bem forte, tá certo? Letrinha A. Que hipóteses Nicole levantou para esse acontecimento? O que foi que ela disse que seria esse brilho alaranjado, tá? E forte, esse clarão. Primeiro, ela pensou que poderia se tratar de uma estrela cadente. Depois, pensou na possibilidade de ser uma nave espacial ou um objeto voador não identificado. Letrinha B. Nicole pode ser considerada medrosa? Justifique sua resposta com informações do conto. Olha só, medrosa não, tá? Pois Nicole resolve pegar uma lanterna e ir à noite na mata próxima à sua casa para tentar descobrir o que havia causado o clarão no céu. Se ela fosse medrosa, jamais ela iria numa mata, não era isso? À noite, tá? Então, ela não foi nada de medrosa, ela foi corajosa, tá certo? Terceiro, nesse conto, o narrador participa da história como personagem, é apenas observador dos fatos e não participa da história como personagem. Ele não participa da história como personagem, tá? Ele é apenas um observador dos fatos. Marque o X no segundo quadrinho. Releia um trecho do conto. Ela chegou ao ponto onde algo havia caído. Um buraco com cerca de 1 metro de diâmetro e 60 centímetros de profundidade havia sido aberto na terra batida. No meio da cratera havia uma rocha incandescente do tamanho de uma bola de beisebol. Ela podia sentir no rosto o calor da rocha fumegante, que chiava em contato com o ar gelado. Letrinha A. Em sua opinião, qual é a intenção do autor ao dar as dimensões do buraco e comparar o tamanho da rocha ao de uma bola de beisebol? Olha só, a intenção do autor, ao dar detalhes como esses, é levar o leitor a imaginar ambientes e tamanho de objetos. Nesse caso, o tamanho do buraco e da rocha que caiu. Letrinha B. Sublinhe no trecho a palavra usada para evitar a repetição de buraco. No lugar de buraco foi usado a palavra cratera, tá? Que a cratera significa a mesma coisa, um buraco, tá certo? Então, você vai sublinhar cratera. C. Copie do trecho os adjetivos usados para caracterizar a rocha que caiu. Depois, consulte o dicionário e registre ao lado de cada um seus respectivos significados. Olha só, a rocha era incandescente, tá? Do tamanho de uma bola de beisebol. E também a rocha era fumegante, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Incandescente, tá? Foi uma das características, um dos adjetivos que foi usado para a rocha, incandescente. E incandescente significa que está em brasa, ardente. E a outra característica, outro adjetivo foi fumegante. Fumegante significa que está soltando fumaça, tá? Então, você vai colocar incandescente, que está em brasa ardente, e fumegante, que está soltando fumaça. No quinto, temos, leia. Os contos geralmente apresentam uma situação inicial de tranquilidade,
na qual costumam ser apresentados o ambiente em que se passa a história e alguns personagens. No início do conto, a planta aparentava ser perigosa? Explique. Não, tá? No início do conto, a planta não aparentava ser perigosa, pois a descrição da planta no início do conto é de um broto atraente, pequeno e inofensivo. Então, esse relato de um broto atraente, né, que atrai as pessoas, pequeno, então coisa que é pequena geralmente não causa medo, inofensivo, jamais poderia imaginar que essa planta fosse perigosa, tá? Então, a resposta é não, pois a descrição da planta no início do conto é de um broto atraente, pequeno e inofensivo. Sexto, Nicole resolveu levar a planta para casa por quê? Conhecia bem esse tipo de planta? Não. Era uma planta incomum, diferente de todas que ela já havia visto? Sim, tá? Foi para isso que Nicole resolveu levar a planta. Sétimo, leia. Nos contos há um conflito gerador, ou seja, uma situação problema surge quebrando a calma inicial da história. Então a história começa calma, mas depois se gera um conflito, tá certo? Tirando essa calmaria do conto. Qual é o conflito gerador desse conto? A planta, que era pequena e inofensiva, ter se transformado em uma planta carnívora, gigante e perigosa. Olha só a diferença. Antes ela era pequena, agora ela ficou gigante. Ela era inofensiva e agora ela se tornou perigosa. Então aqui é o conflito gerador, tá certo? Nos contos existe um clímax, ou seja, um momento de maior tensão na narrativa. B. O clímax desse conto se dá no momento em que a rocha cai do céu? Não. A planta agarra Nicole, sua mãe, e o pai da menina tenta salvar a família? Sim, tá? Nicole percebe que a planta cresceu muito? Não. O clímax da história, tá? O momento de maior tensão é quando a planta agarra Nicole, sua mãe, e o pai da menina tenta salvar a família. Na página 62 temos: no final dos contos, geralmente acontece a resolução do problema, ou seja, o momento em que é apresentada a solução para o conflito. C. Nesse conto, o problema foi definitivamente resolvido? Não, tá? Ele não foi definitivamente resolvido. Sublinhe no conto os trechos que confirmam sua resposta. Vamos ver por quê? Voltamos para a página 59 e bem no final do texto tem dizendo assim, ó: precisamos avisar a polícia. Ninguém está seguro enquanto aquela coisa estiver solta. Então a planta carnívora estava solta. Ninguém está seguro, repetiu o pai. Então esse conflito não foi resolvido, tá certo? Aí você vai sublinhar de precisamos até repetiu o pai. Oitavo, releia o trecho a seguir. Deve ter sido uma estrela cadente, pensou Nicole Phillips. Eu só a vi pelo canto dos olhos. Letrinha A. Marque o recurso utilizado para diferenciar a fala do narrador do pensamento de Nicole. Foi a pontuação? Olha. Ou foi o tipo de letra? Foi o tipo de letra, tá? Deve ter sido uma estrela cadente, pensou Nicole. Esse pensou Nicole está com a letra. E deve ter sido uma estrela cadente está em outra letra. Então, para diferenciar a fala do narrador e de Nicole, foi mudado a letra, tá? Então, é tipo de letra. Letrinha B. Que outro recurso poderia ser utilizado com esse mesmo objetivo? Poderia usar aspas, mudaria a cor, o tamanho, disposição das palavras na página, entre outros, tá? Então, para diferenciar a fala do narrador e a fala do personagem, pode-se usar aspa, pode mudar de cor, de tamanho e a disposição das letras na página, tá certo? 9. Releia mais um trecho do conto, observando os destaques. Nicole e sua mãe estavam enroladas nos terríveis tentáculos verdes da planta e sendo arrastadas em direção à sua enorme boca escancarada. Ramos amordaçavam-nas. Por isso, elas não podiam gritar. As duas lutavam para escapar dos fortes galhos, mas não conseguiam. Pontinho. Qual é a importância das descrições nos contos de suspense? Olha só, as descrições contribuem para criar o clima
de suspense e medo, tá? Olha, veja só como diz. Nicole e sua mãe estavam enroladas nos terríveis tentáculos verdes da planta. Ela poderia dizer, Nicole e sua mãe estavam enroladas na planta, tá? Mas para criar aquele suspense, aquela tensão, aí foi descrita as palavras enroladas nos terríveis tentáculos verdes da planta e sendo arrastadas em direção à sua enorme boca escancarada. Então, essas palavras aqui que usam para dar descrições, elas contribuem para criar o clima de suspense e medo no conto, tá? 10º. Em contos e filmes de suspense, as plantas carnívoras são geralmente apresentadas como seres malignos. Letrinha A. Você já viu algum filme ou desenho animado em que apareçam plantas carnívoras? Gostou? Essa é uma resposta pessoal, tá certo? Letrinha B. Como normalmente elas são representadas? Essas plantas carnívoras, quando aparecem em filmes ou desenhos animados, elas geralmente são representadas de maneiras diferentes da realidade. Em alguns filmes, desenhos ou jogos, as plantas carnívoras são monstros gigantes, criados para dar medo nas pessoas. Mas na realidade elas não são gigantes não, tá? Então olha só, cena do filme A Pequena Loja dos Horrores. Olha só essa planta carnívora como ela é grande, tá? Mas na realidade ela não é desse tamanho. Esse tamanho é só para criar suspense, para dar medo, tá certo? Você considera que os filmes de ficção são fontes confiáveis de conhecimento científico? Por quê? Olha só, os filmes e desenhos animados são, em sua maioria, feitos com a intenção de entreter. Por isso, não são fontes confiáveis de divulgação do conhecimento científico, tá? Geralmente são coisas de ficção, coisas que não existem, tá certo? 12. Você vai ler o artigo de divulgação científica. Plantas carnívoras existem mesmo? Escreva 2 curiosidades que você gostaria de ter respondido sobre essas plantas com a leitura do artigo. Isso é uma resposta pessoal, tá?